Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos aí vivendo um clima de Copa do Mundo, né? Pessoa muito envolvida com a Copa do Mundo. Poderia ser bem mais, né? Mas a nossa seleção está tão distante do povo brasileiro, né? Não tem uma identidade, né? Uma empatia, né? Aquela coisa assim, afetiva, vamos assim dizer, porque os atletas da seleção, da nossa seleção, canarinho, como se dizia, né? Para frente, Brasil. Salve a seleção. Hoje não tem salve a seleção vem se arrastando. O treinador, por exemplo, né, nem é brasileiro. E hoje é uma rasgação de dinheiro, né? O que ganha esses rapazes da nossa seleção estão todos atuando na Europa, né, em grandes países, aí, em grandes clubes milionários, e eles não estão identificados com o público, né, a nossa nação. Então, por isso, também, bastante a gente está distante da nossa seleção. Como já outrora tínhamos uma identidade incrível, né? Parava o Brasil para assistir a sua seleção. Hoje não tem mais nada disso. Tem gente que não está de costas para a seleção e os próprios atletas estão de costas para o Brasil. É brincadeira. Mas, enfim, hoje tivemos aí mais um jogo interessante, né? De duas equipes de alguma qualidade, de muita qualidade, que é o caso da Argentina, né? Que é ex-campeã mundial. E mais ainda a Áustria. Atual campeão mundial, né? Atual, sim, foram os últimos campeões da última Copa, de 2022. E estão quase que botando a mão em 26 também, se não controlar direitinho os adversários. Tal. Mas o Brasil já vem se arrastando. Mas eu acho que classifica para uma próxima etapa e depois eu acho que daí é tchau Garibaldi. Jaime Eduardo Machado, o que me diz? Assististe o jogo hoje da Argentina? Eu estou empolgado com essa Copa, sabe? Eu estou empolgado. Eu já assisti muitas Copas. Eu comecei a assistir Copa em 50, né? Já faz uma data, fico fazendo os cálculos aí. Se bem que 50 eu ouvi de me contarem, mas a partir de 58 nós tivemos inclusive a transmissão aqui em Porto Alegre, da primeira transmissão de Copa do Mundo da Rádio Guaíba, né? E essa Copa, com esses 48 participantes, realmente está me empolgando. Essa Copa lá foi com Mendes Ribeiro, né? Mendes Ribeiro e Cano Norberto, né, 58. Foi uma Copa maravilhosa, o Brasil ganhou, foi o primeiro time. Foi uma das grandes Copas, realmente. Depois daquela frustração de 50, né? 50 foi a frustração, o Brasil estava praticamente campeão e foi surpreendido em pleno Maracanã. Ali nessa Copa tinha Vavá, tinha o famoso Garrincha, Maracanaço, né? Bellini. O Tesourinho não jogou naquela ocasião, era colorado, era internacional que estava lesionado, e muitos atribuem a isso a nossa rivalidade aqui, porque o Tesourinho não jogou, mas não importa. O fato é que hoje nós temos uma Copa aí que está empolgando. Quer dizer, o movimento nos estádios, 70, 80 mil pessoas de todas as nacionalidades, principalmente gente que nunca viu futebol, senhoras, moços, um clima assim de alegria que hoje é muito difícil de se atingir, só uma Copa do Mundo de futebol é capaz de fazer isso. E hoje esse jogo da Argentina com a Áustria marcava a possibilidade do Messi atingir o maior número de gols de um jogador só numa Copa. Ele chegou lá com 18, ou já tarde, com 16 gols, e fez 2 gols. Agora, a forma como ele conseguiu fazer os 18 gols é que é fantástica. Com 5 minutos, pênalti a favor da Argentina, e lá estava o Messi para conseguir ser o maior goleador de todas as Copas. E, inexplicavelmente, ele errou o primeiro pênalti da vida dele. Para ver a carga emocional que tem isso, né? Quer dizer, ele estava ali, todo o estádio, todo mundo, toda a Argentina esperando que ele assumisse a liderança em número de gols numa só Copa. Porque o outro era, se não me engano, o Klose da Alemanha, que tinha ou igual número, enfim. Marcando aquele gol, ele se tornaria o maior goleador. E ele perdeu. E na sequência do jogo, ele conseguiu fazer 2 gols. Foi um delírio, uma coisa maravilhosa. O estádio todo aplaudindo, uma festa assim como poucas vezes se vê. E agora ele tem 18, né, e é o maior goleador de todas as Copas. E já se fala, porque ele marcou os 2 gols da estreia, com os 13 hoje são 5. E como recorde de golos de Copas, eu até anotei aqui, do Just Fontaine na Copa de 78, numa só Copa marcou 13 gols, ninguém se admire que o Messi vai conseguir fazer
igual o número de gols que fez o Fontaine, ou mais até, nessa Copa, porque naquela época era pequeno o número de participantes, hoje é muito maior, né? De modo que foi uma festa. Eu acho que essa Copa está atingindo seus objetivos de organização e tudo, né? Aproximando, inclusive... Sendo realizada num país que não tem o cacuete, o futebol não é o seu... O basquete lá e outros esportes mas são... tem, em compensação, estádios lindos, maravilhosos, imensos. até com ar-condicionado. Todas com ar-condicionado, com cobertura, quer dizer, uma coisa... É uma festa extraordinária. E com a peculiaridade de estar sendo jogado em 3 países. A movimentação aérea ali é a todo momento, né? No Canadá, no México, nos Estados Unidos, e o pessoal fica naquele vai e vem ali. Realmente uma Copa extremamente exitosa. Quer dizer, o presidente da FIFA, o Fantini, né? aquele sósia do nosso Alexandre de Moraes, né? Pelo menos na Calva, ele está realizando uma Copa simplesmente extraordinária. E nós estamos aguardando aí, né, Silvio? O nosso Neymar, né? Não sei. Parece que treinou hoje. Vai jogar. Eu acho que se jogar vai ser muito pouco em tempo. Um tempo. Não tem, quer dizer, ele passou 40 dias aí treinando, se preparando, com lesões, porque lá no próprio Santos, ele está 2 anos lá, não conseguiu estrear, né? Acho muito difícil que ele consiga, pelo menos, desenvolver o futebol que todo mundo espera que não vai Até porque, acontecer. né, Jaime, ele vai chegar com desconto, né, por causa desse tempo Sem parado dúvida. e tal. Em primeiro lugar. Segundo lugar, é o seguinte, a perspectiva do Brasil sair antes da Copa, que reduz o número de dias, de tempo, de jogos que o Brasil vai ter daqui para frente, que eu acho que o Brasil não avança além da etapa seguinte. É possível. Aliás, Zé Silva, eu acho o seguinte, olha aqui, essa Copa do Mundo está mostrando, o Jaime falou um pouco entusiasmado até com relação a essa Copa do Mundo, eu não estou tão entusiasmado assim, mas eu acho que estou vendo que a coisa começa a engrenar. Né? Começa a ver times ali que realmente são times de seleções com bastante possibilidade, como a Argentina hoje, né? De chegar lá no final, nas etapas Eu finais. estou vendo, Silvio, sem te interromper, como um congraçamento internacional. Mundial. A Copa serve para isso. Aspecto, inclusive, vocês falaram da questão dos Estados Unidos, que tem estrutura e tal, e não tem futebol. Mas a Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, vai certamente influenciar muito o futebol nos Estados Unidos. Isso que com certeza vai acontecer. Mas com relação ao Brasil, o Brasil, de um tempo para cá, a seleção brasileira, ela entra numa Copa do Mundo tentando avançar em algumas chaves, quer dizer, passar da primeira fase para a segunda e terceira. Não temos mais chegou na Copa, o Brasil é candidato ao título como era antigamente. Isso é mais ou menos aqui como o Campeonato Brasileiro, Jaime, e a dupla Grenal. A dupla Grenal, lá atrás, quando entrava uma competição nacional, ela entrava, a dupla Grenal, com a capacidade e a possibilidade real de chegar a conquistar o título. Hoje, eles querem apenas se classificar para a etapa seguinte também. Então, o futebol decaiu muito. Eu acho que essa questão que o Silva colocou aí de jogadores estrangeiros, nós perdemos a identidade. Eu, por exemplo, se fosse treinador da seleção brasileira, mas claro que tem implicações políticas isso, quem está fora do Brasil, o Rafinha deu uma entrevista, olha, se fosse eu treinador, eu dispensava ele imediatamente. Ele estava se queixando que ele veio para o Brasil, estava de férias e ter que jogar pela seleção brasileira. Poxa, cara, tu vai representar quem te viu, quem te vê. Mas quem te viu, quem te vê. É verdade. Olha a audácia. Então olha aqui, ó, eu fico pensando o seguinte, eu dispensava na hora, aqui, ó, vai embora. Quantos tem lá que não dizem isso, mas estão contrariados? Então o Brasil tem esse problema. Problema comportamental, que é muito do brasileiro. Isso aí eu deixo, desculpe, eu vou dizer para vocês, Jaime e Silvio, isso é um negócio. O futebol não é um negócio absoluto. Esse Ancelotti tem instruções da CBF e dos patrocinadores internacionais, os gangsters do futebol, porque o futebol hoje é volume financeiro. São milhões de euros, de dólares envolvidos nisso aí. Então jogam. Por que trazem os atletas lá de fora, os brasileiros lá de fora? Porque eles têm grandes patrocinadores, os maiores patrocinadores do segmento esportivo. Imponha. E isso é uma imposição. Por que esse menino que é craque não joga nunca, fica no banco? Porque o patrocinador dele é desse tamanho. É o Hendrick. Então, em outras épocas, eu peguei esse período, só eram convocados jogadores brasileiros. Eu fiquei imaginando o seguinte, você falou agora nesse caso do Rafinha e isso aí me veio à memória.
O Rafinha está fazendo aquilo exatamente que eu até digo isso aqui com certa satisfação, porque eu já pensava. O jogador que joga no Brasil tem por objetivo chegar na Europa. Então, para ele chegar na seleção é um acontecimento. Então, ele vai dar tudo que pode na seleção. É um degrau. Agora, o cara que já chegou lá é um retrocesso, entre aspas, porque ele já chegou onde ele queria chegar e vai ter que voltar para jogar na seleção brasileira. Isso não representa nada para ele. Ele está ganhando milhões lá nos clubes da Europa. Isso para ele é prejuízo. Então, seria mais inteligente, imagino eu, convocar primeiro os daqui, para depois pensar nos de lá. Mas o caminho que se faz é o contrário. E acontece isso que o Rafinha pensa como eu imaginava que os outros pensassem também. Deve ser assim. Quer dizer, eu já cheguei aqui, agora vou voltar para jogar na seleção. Para mim vai ser um sacrifício. Então, aquele espírito, aquela emulação de jogar na seleção brasileira, de chegar lá para depois ir para a Europa, em relação a esses jogadores não existe. Consequentemente, isso interfere no ânimo deles todos. Eu partiria do princípio seguinte, vamos convocar, como disseste, vamos convocar os jogadores que estão no Brasil. Claro. Que, como tu dizia, eles têm ambição. Os outros não têm mais ambição, eles já chegaram no topo, então seria um retrocesso. Mas, além do retrocesso, eu acho que essa questão do Rafinha mostrou que os jogadores não têm mais compromisso com a nação brasileira, não têm mais compromisso com os símbolos nacionais. E isso é muito grave, que nós estamos despatronizando o país, quer dizer, através... O americano, por exemplo, o americano, onde ele tem uma festa nacional, ele usa as bandeiras onde quer que vá. É uma festa democrática e nacional. É a nação que está em festa. Aqui no Brasil não acontece isso. O jogador de futebol mostra muito bem a essência do brasileiro. O brasileiro nem está aí para os símbolos nacionais e tal. E, sobretudo, esses jogadores, né, José Silva, que são top, eles representam o Brasil lá fora. Eles deveriam dar o exemplo. Pô, se não quer, então, olha aqui, ó. Convocado, eu abro mão da convocação, porque papá dá um jeito. Então, não vem com essa má vontade, tirando o lugar, não é, Jaime, de alguém que poderia estar aqui no Brasil e daria muito mais retorno. E, para finalizar, eu acho que o Brasil, de todas as seleções que eu vi jogar, José Silva, hoje a Argentina, por exemplo, uma das seleções que menos está jogando é a brasileira. Ela não tem conjunto, não tem líder, ela não tem um modelo de jogo, ela não tem mecânica de jogo, não tem nada. O Brasil não tem nada. Se nós fizermos um time aqui, o Silva de centroavante, o Gêmeo de ponta esquerda e eu de direita, capaz de ganhar deles. Só não me bota na ponta esquerda aí, porque aí vamos trocar então, eu fico na esquerda, tu fica na direita. Ficar na esquerda é perigoso, hein? É perigoso. Porque eu não chuto pé esquerdo. Mas eu vou escapar por meio, né? Eu escapo, dá escapezinho. Eu lembro, sabe, agora para encerrar, o Julinho Botelho, na Copa Palmeiras, de 50... Palmeiras. O Julinho Botelho foi convocado, estava na Itália e não quis vir porque dizia que não era justo que alguém que estivesse fora do Brasil fosse convocado para jogar aqui. Pô, essa é uma história antiga, vou dizer. Isso naquele tempo, realmente, naquele tempo. Mas eu acho que serve de ideia, assim, para concluir que, de fato, os que estão aqui é que tem que ter a prioridade. É verdade. Tomara que nos ouçam, né? Pela questão da ambição que tu disseste. Da ambição. Claro. Questão da ambição profissional, né? É lógico. Profi. Muito bem, então vamos de Banrisul. Vamos lá, então. E o Banrisul apresentando o Banriway, né? A conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Daí a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Sexta-feira. Eu vi quarta agora. Eu vi hoje quarta. Voltamos aqui na atividade, vamos falar da parrija, tá?
Tem um calendário aqui, ó. Passaram por cima do qual é o Constantino lá, como é o nome do presidente da FIFA? Estão fazendo um novo calendário. Olha aqui, a Parrilla del Sur lá, minha gente, olha, está maravilhoso, né? Com as ofertas que está fazendo durante os jogos do Brasil e do Uruguai, vale a pena, né? Um entrecô de R$ 65,90 é exatamente por R$ 39,90. Então, de R$ 65,90 o entrecô nos jogos, durante os jogos do Brasil e do Uruguai, R$ 65,90 por R$ 39,90 seu entrecô na Parrilla del Sur. Essa é a promoção que fazem lá a dupla, né, de dirigentes, que é o Darcy e a Maristela Desbecel. Né? Maravilha. E outra coisa, durante agora joga o Brasil agora, cada gol que o Brasil fizer, uma rodada de chopp gratuitamente. Uma rodada de chopp gratuitamente, mais o entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90. Mais outra cortesia da casa, essa é sempre, não é durante a Copa, é o estacionamento com manobrista cortesia. Tá? O seu carro não fica guardado num dos terrenos da Parrilla del Sur, tá? Absolutamente seguro o seu veículo, tá bom? Você deve ser ali, não tem frio, não tem chuva, né? Homens, mulheres, pessoas, então os clientes todos da Parrilla del Sur, com estacionamento cortesia também, com manobrista, coisa boa demais. Então, te liga que temos o próximo jogo. Qual é o próximo jogo, Jaime Eduardo? Brasil e Escócia. O jogo é Brasil. Quarta-feira, 19 horas. Quarta-feira. Quarta-feira, Se eu 19 referi por engano aí sexta-feira, acho que referi Não, é por quarta-feira, engano, porque agora. foi na outra sexta-feira que o outra Brasil sexta jogou. foi, Não, na passada o Brasil jogou e agora na quarta. Agora é quarta-feira, depois de amanhã, 19 horas. É o jogo mais difícil, né? Que vai decidir a sorte do Brasil. Então tá aí, ó. Então, façam reservas, né? Tá aí os números aí, ó. 99-122-6771. Né? Tudo isso ali na Avenida Nilo Lopes 111, Petrópolis, 3012-7878, também para reservas, tá? E mais exatamente o 99-122-6771, que é o WhatsApp também, para fazer as reservas, tá? Faça a sua reserva e te manda para a Parrilla, 19 horas, quarta-feira. Olha aqui, minha gente, é bom demais. Telões, tudo bom. É só coisa boa na Parrilla del Sur, tá? Então, te manda para lá. Chopezinho, vinhozinho maravilhoso, esse entrecô quase dado, né? Porque é um preço lá no assoalho, R$ 39,90. Mais gols do Brasil, tem que torcer bastante o Brasil. Quanto mais gols fizer, mais rodadas de chopp cortesia, tá? É o Uruguai aqui, a Parrilla del Sur. É o Uruguai aqui, não precisa, é a Montevidéu, a Punta del Este, o território, né? É o Uruguai, não precisa, porque nós temos a autêntica cozinha uruguaia aqui em Porto Alegre, na Parrilla del Sur, Avenida Nilópolis 111, bairro Petrópolis. Pá, meu Deus do céu. Silvio Lopes. José Silva, tu sabe que eu fiz comércio exterior, meu curso de economia, especialização em comércio exterior. Então, eu fico pensando o seguinte, essa questão do Brasil, o Brasil tem uma abertura, o futebol brasileiro se abriu para o mercado internacional. De todos os pontos de vista, do ponto de vista de trocar relações, capacidades, modelos de futebol e tal. Com relação ao futebol, eu acho que foi uma perda para o Brasil. Nós perdemos qualidade no Brasil. Enquanto, por exemplo, na economia nós tivemos uma modernização, um avanço, né? Nós ganhamos muito do ponto de vista econômico, da nossa estrutura econômica, com a abertura externa. No futebol, nós acabamos perdendo. Mas, então, isso é uma questão assim, que mexe muito com o brasileiro, porque, como disse o Jaime, nós somos de uma geração em que nós sabíamos que o Brasil entrava em campo e queríamos saber qual era o placar, que o Brasil ia ser vitorioso e ia ser campeão. Então, essa é uma curiosidade que nos traz aí. Então, Escócia e Brasil, o pessoal está me telefonando aqui para saber. Então, Escócia e Brasil será na próxima quarta-feira, às 19 horas. Então, jogaço aí, vamos ver o que a seleção brasileira encaminha aí, né? A partir desse momento, que não é tarefa fácil. É uma equipe que não está entregando aquilo que é a expectativa, né, do povo brasileiro, que adora futebol, mas que realmente não tem consistência essa seleção. Não tem consistência, não tem dedicação, não tem entrega, especialmente entrega. Tá? Compromisso, né? Compromisso não tem nenhum. Sucos Petri, minha gente. A natureza está aqui. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Paciente pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Uva, laranja, água de coco, Petri, só coisa boa, né? Na hora da atividade física, especialmente, a água de coco é indispensável, né? Tudo 100% natural, hidratando aí o seu organismo. Não tem adição de açúcares, não tem conservantes, não tem adição de... Pois é só vitamina pura, só satisfação
e Sabor Sucos Petri. 33 anos na nossa bancada, a presença de Sucos Petri aqui para nossos comentaristas e convidados nessa trajetória de mais de 3 décadas do programa Atividade. Olina, essência de vida, aí a família Olina. O pessoal tem, né, agora essa época do frio, o mocotó, a feijoada, né? Sopão. A Olina tem que estar na volta aí para resolver qualquer problema, né? É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos produzindo Olina, essência de vida. Olha aqui, minha gente, a American Airlines está fazendo um remanejamento, diremos assim, uma logística nos seus voos. Né? Os passageiros estavam um pouco indispostos, né? Com muitas escalas. Então, a empresa aérea está minimizando as escalas, né? Onde tinha 4 escalas, vão passar para 2 escalas, praticamente garantido isso aí. Então, os voos da American Airlines vão ficar muito mais convidativos, né? Mais confortáveis, porque não tem tantas escalas, né? Porque o território americano também, por exemplo, é muito extenso, né? Assim como o Brasil. Então, dependendo do destino, se fazia 4, até 5 escalas. Quer dizer, às vezes mudando de voo, né, para um voo tipo doméstico, lá, saindo do voo internacional para um voo doméstico. Então, a American Airlines está realizando essa nova logística para contemplar a expectativa dos passageiros, aqueles que compram os bilhetes da American Airlines, a maior companhia americana de aviação, então, para que eles tenham essa condição, né, muito mais confortável de não fazerem tantas escalas e encurtarem muito mais o tempo de voo nos seus destinos. Está aí, então, né, uma mensagem da American Airlines, essa companhia aérea que tem também aeronaves de altíssima geração. Jaime Eduardo Machado. Pois olha, a direita ganhou na Colômbia, né? A Colômbia é importante nação da América do Sul. Eu acho que esse resultado é um resultado bastante significativo. Abelardo Asprilla é o nome dele. E já estão fazendo lá, a pedido de quem perdeu, o candidato do atual presidente, que é Gustavo Petro, uma recontagem de votos. Eu lembro que quando tentaram fazer recontagem aqui, acabou numa multa de 22 milhões por litigância de má-fé. Você se lembra daquilo? Né, o presidente do PL... Mas a esquerda pode. Pediu para recontar, para fazer a recontagem. E levou uma multa de 22 milhões, que também era uma ironia, né? Porque o número da chapa do Bolsonaro era 22. Mas lá estão fazendo a recontagem, tudo indica que vai ser confirmado. E me chamou a atenção também que eles têm por hábito, em outros países, adotar na campanha como mascote, né, um animal, um bicho. E o bicho adotado lá por ele, o animal, é um tigre, né? E o Milei escolheu um leão. Eu imagino os nossos candidatos aqui, que bicho escolheriam, né? Quem sabe um gato, um rato, né? Bicho da seda. Sei lá qual bicho que vão inventar. Mas é curioso isso, eu não sabia. O tigre é o símbolo da campanha do candidato eleito pela Colômbia, e é um resultado importante. Eu até vi numa manchete do hoje pela manhã, numa televisão aí, dessas televisões alternativas? Não, alternativa não, o contrário. Quer dizer, a direita avança, a extrema-direita avança perigosamente na América do Sul. Perigosamente. Né? Perigosamente. E não esse time não tem extrema-esquerda, né? Ou extrema-direita ou esquerda. O perigo é a direita, que te dá liberdade, respeita direitos humanos e tal. Esse é o perigo. De qualquer maneira, a Colômbia elegeu democraticamente o seu presidente e é algo que todos temos que festejar, que eu acho que isso é importante. E essa onda está varrendo a América do Sul, né? Essa é importante. Silvio, tu vai fazer um comercialzinho, porque eu tenho aqui, eu vou trazer para vocês aqui a formação acadêmica de cada um presidente da América do Sul, dos países da América do Sul. Depois que tu fizer o comercial aí, vamos ver. Então vamos falar do Zafre. 91 anos, comemorando esse ano, de 2026, um grupo, né, empresarial de maior grandeza, né, nos orgulha muito, né, uma rede supermercadista, né, espetacular, que encanta a todos nós e outros estados onde vai chegando o Grupo Zafre com os seus supermercados, né? E agora o Cesto também, né? Atacarejo, que vem encantando a todos também e expandindo bastante os atacarejos. Aliás, o Cesto já está chegando em São Paulo também, o atacarejo do Grupo Zafre. Então é uma coisa boa. E lá todos sabem que economizar
é comprar bem. Então te liga com o Grupo Zafre e olha essa mensagem maravilhosa aí do Grupo Zafre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Green Benefícios. Olha, minha gente, é uma empresa genuinamente gaúcha, né, que encanta a todos. Hoje ela atua em todo o território brasileiro, né, no nosso território verde e amarelo, por toda a sua competência. Green Benefícios, Green Car, é uma empresa padrão, por isso ela tem esse desempenho, né, encantando a todos os seus clientes pela sua postura e a tudo aquilo que ela oferece. Aqui, sua empresa procura benefícios exatamente que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do seu RH, está aí, Green Benefícios. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Então está aí Green Benefícios, né? É o encantamento das empresas. Faça um contato com a Green Benefícios e veja tudo que ela pode lhe proporcionar de maravilhoso para a sua empresa e o seu RH maravilhoso, tá bom? Então tá. Fala, Silvio Lopes. José Silva, sabe que nós acompanhamos, somos contemporâneos, eu e tu, a economia brasileira de quase 50 anos para cá, eu já quase 60 anos para cá. Então, nós, quando saímos aqui de Porto Alegre para outras capitais, lá atrás, na década de 70, 80, 90, até hoje, o pessoal de lá, do Nordeste, sobretudo, se lembram, e com orgulho até das empresas, das marcas empresariais que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tem vários. O Green Car é um deles, que vai certamente compor esse rol, né, de empresas que muito nos orgulham. Então, nós saímos daqui. Então, não vou citar aqui para fazer comercial, mas tem várias empresas aqui no Rio Grande do Sul, entre as quais o Zafari, que é um orgulho para todos nós gaúchos e que também despertam atenção fora daqui. Isso nos orgulha, nós ficamos muito felizes, né, Silvas? Exatamente. Tendo marcas que são referência no país, né? Referência no país e simbolizam as nossas tradições aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é importante. Mas eu trouxe aqui, José Silvas, uma coisa importante, porque, na verdade, é o seguinte, o Jaime e Eduardo têm a sua formação acadêmica, tu tens a tua, eu também tenho. Por que nós fizemos isso? Porque nós tivemos um sonho de um dia ser alguém na vida, ter um status de ter uma capacidade empresarial, de realização, de estudos e tal. Então, eu acho que isto deveria ser seguido, a sociedade precisa. Aristóteles tem uma frase que diz o seguinte, Jaime, o ser humano, uns nascem para comandar e outros para serem comandados. E isso é a realidade. Não adianta querer nivelar todo mundo por baixo. Isto é da natureza do ser humano. Cada um vai ter a sua carreira profissional, vai ter a ascensão conforme a sua capacidade, o seu interesse e a sua ambição. Eu digo isso porque na América do Sul, por exemplo, olha aqui, ó, isso nos entristece muito. Eu fico muito triste, muito penalizado comigo mesmo, que fiz 2 cursos, estudei há praticamente 25 anos para me formar, os cursos que eu fiz de especialização e mestrado. Assim, e olha aqui, na América do Sul, países e com presidentes e sua capacitação. Por exemplo, a Argentina, economia. O presidente argentino é economista. O chileno, economista. Paraguai, economista. A Bolívia, especialista em relações internacionais. Peru, direito. Equador, administração. Uruguai, história. Colômbia, economia. Eu acho que esse também aqui tem formação, esse que se elegeu lá. Venezuela, direito. Guiana, planejamento urbano. Suriname, medicina. Guiana Francesa, filosofia. Brasil, a formação de quadrilha. Então é muito triste ter que ver isso aí, né? Que nós temos esse tipo de coisa no Brasil, um país continental. Estava esperando uma coisa tão séria. Mas com tantas necessidades, tanta coisa para fazer, esse potencial maravilhoso que tem o Brasil, e sermos governados por quem não tem a mínima capacidade, inclusive intelectual, de estar no cargo em que está.
É lamentável, é lamentável. Aliás, o ilustre presidente da República tem conferido a todos que o escutam verdadeiras asneiras. Não tem combinação de coisa com coisa, dados completamente confusos. Provocações, né? Provocações. Tem feito... Não tinha esse comportamento também o presidente da República, mas ele hoje tem feito, assim, manifestações, eu diria, horrorosas, inclusive com pessoas que não têm nada a ver com absolutamente o que ele está dizendo, que não procedem as suas manifestações, mas, enfim, é o presidente da República, né? Pode tudo, né? E ainda tem o aval do Supremo Tribunal Federal, então, aí tudo anda. É que a gente associa a imagem de um presidente, especialmente quando fala, a uma pessoa tranquila, séria, até para transmitir segurança. Diplomática, né? E ultimamente... Educada. Infelizmente, até pelo entorno, né? Até pelas circunstâncias, a questão da soberania, da interferência, as questões internas, né? Essa dicotomia, né? Essa polarização tem levado a ele se manifestar na TV constantemente, quando não com coisas absurdas, desnecessárias, que até que são contra ele, mas sempre com aquela coisa de meio irada, raiva, assim, né? Meio revoltada, muito crítica. Veja, agora, necessidade havia, em plena Copa do Mundo, quando toda a nação está esperando, os aficionados de futebol pelo menos, que o Neymar venha jogar, soltar aquela piada infeliz, né? De que o Neymar é o primeiro caso de alguém convocado home office, né? Aquilo ali provocou revolta no âmbito da seleção, né? A própria imprensa esportiva... Mas uma coisa sem nenhuma razão, sem graça. E o que aconteceu? Aí o Nicolas Ferreira, que não perde a oportunidade, disse o quê? Que ele, pelo menos, ele tinha casado com a sua esposa, né? Não tinha casado com ela na prisão. Coisa assim, quer dizer, provoca e o Neymar até tipo de reação. O Neymar até poderia ter respondido para ele o seguinte... Muito pior. Mas pior. E o senhor que saiu da prisão para ser presidente da República? Né? Condenado. Em pleno período em que se esperava diplomaticamente aquele chanceler Mauro Vieira fazendo um esforço hercúleo para aproximar as relações do Brasil com os Estados Unidos, saiu aquela história da jabuticaba, ele com a jabuticaba frutinha, olha aqui, Trump, isso é para ti, aqui para ver, aqui nós plantamos jabuticaba. Quer dizer, são coisas que independem da formação acadêmica, que não tem isso. Não é isso. É uma questão até de bom senso, né? É uma questão de, quer dizer, o respeito... Liturgia do cargo. Liturgia do cargo. O respeito que você tiver com o eleitorado, com o povo, enfim, será o respeito que você vai receber de volta. É uma coisa recíproca, evidente isso aí, né? O presidente Lula tem dito uma barbaridade em relação ao presidente americano. Ele não sabe, eu acho, fala aqui no Brasil, daí ele não falaria isso, ele não sabe que os Estados Unidos têm ouvidos no mundo inteiro. Entende? Tudo que está acontecendo, se está dizendo aqui, especialmente pelo presidente da República do Brasil, está chegando aos ouvidos do Donald Trump. Mas ele tem dito horrores, né? Aqui não, porque não tem condições de dizer a menor dessas palavras, né? Desse tipo de performance aí que ele diz que faz, que aqui é isso, aqui é... Não, por favor, olha o Maduro, hein? Olha o Maduro. Bom, vamos falar de um galetinho maravilhoso. Aí eu falo do grupo de Paulo de Galetos. Eu falo de Paulo Jeremia. Aliás, está chegando aí, né? Já chegou, né? O vinho Paulo Jeremia. É bom demais. De Paulo, existem marcas que servem refeições, minha gente, tá bom? E existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o de Paulo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. De Paulo, sabor que atravessa gerações. Eu não sei se quinta-feira o presidente do Grupo de Paulo estará aqui, o Paulo Jeremia, na nossa bancada, que ele está chegando de Madrid, né? Está fazendo uma incursão pelo mundo, vendo mercados. Olha aí, esse Grupo de Paulo daqui a pouco bate asas também para outras pairagens, né? Oxalá.
porque é bom demais. Então, se não vier nessa quinta, certamente na semana que vem estará aqui o presidente do Grupo de Paulo, Paulo Jeremia, empresário Paulo Jeremia, também falando da nova unidade na capital federal, em Brasília, o novo de Paulo, que está chegando lá, quase abrindo as portas em Brasília. Vai ser uma referência em alimentação, em gastronomia em Brasília, com certeza, né? O Grupo de Paulo na capital federal. Então tá bom. E o Sicredi está aí também, bombando, né? Investir é pensar no futuro. E com o Investizou é sensacional. Pode ser ainda mais divertido. Olha aqui, ó. Ao realizar novos investimentos no Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. É maravilhoso. Fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi é bom demais. Investir é pensar no futuro. Olha aí a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Minha gente, a alimentação agora passa por produtos orgânicos. Então, te liga aí com, né? Por exemplo, ovos orgânicos. Nós temos aqui do Sítio Gigante. É um espetáculo, né? É o que há de melhor numa alimentação saudável, em termos de ovos orgânicos, que é um sistema que prioriza o bem-estar animal. São galinhas criadas soltas, com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então, Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, está aí bombando e trazendo o melhor produto para, né, a sua alimentação, né, para a sua produção alimentar, né, as residências, enfim, restaurantes, lancherias, todos estão aderindo aí ovos orgânicos pela qualidade, né, do produto, né, pelo sabor, a diferença, evidentemente, e a qualidade absolutamente indefensável de um produto tão bom, com tanta procedência. Essas galinhas são criadas soltas, isso é autêntica, né? É autêntico, os autênticos ovos de sabor inigualável. Quem saboreia um ovo, né, normal, desse que se encontra no mercado, né, e os ovos orgânicos são completamente distintos, diferenciados. Então, os parabéns aí para a empresa e a todos aqueles que aderiram à composição de seus pratos, seus cardápios com ovos orgânicos do Sítio Gigante. O telefone está aí no seu monitor, faça contato, né? Você encontra esses produtos exatamente ali na Secretaria da Agricultura, na Feira Ecológica do Menino Deus, às quartas pela manhã e aos sábados, não, às quartas pela tarde e aos sábados pela manhã, tá? Também encontra em agropecuárias, floriculturas, outras lojas pelo 98 836 5337, faça contato, ok? Muito bem. Fala, Jaime Eduardo Machado. Olha, as instituições de Estado, especialmente as instituições de persecução criminal e de investigação, elas não agem por conveniência ou por oportunidade, elas agem por necessidade, elas têm que agir imediatamente. Eu lembro disso porque vejo que essa operação Compliance, que é a operação do Master, ela está sendo protelada ao máximo para que não seja concluída, para que não seja muito a ser devassado antes das eleições de outubro. Vejam que agora o Vorcaro vai escolher um terceiro advogado, já foram 2, né? E a delação que todos esperam não é aceita, não foi aceita pelo órgão do Ministério Público, e tudo indica que ela vai se concluir, sabe-se lá, no ano que vem, depois das eleições já se resolvidas, quando na realidade há um interesse imediato, um interesse público, em que todas essas questões sejam elucidadas. Eu soube até que o advogado que ele vai escolher agora é o mesmo advogado, aliás, um gaúcho, que tratou da delação do Mauro Cid. Se lembra daquelas idas e vindas da delação do Mauro Cid. Esse seria o advogado escolhido pelo Vorcaro para fazer a tal delação, cujo óbice básico é o dinheiro, quer dizer, a importância que ele tem que devolver do rombo que aconteceu em função das atividades que ele teve. Mas também a necessidade de esconder, né,
certas coisas que são óbvias aos olhos de todos a essa altura. Mas essa notícia só não é pior do que aquela de que há uma divisão dentro da própria Polícia Federal com relação às investigações. Divisão essa que se materializou agora, quando foi feita quando entraram na casa do Jacques Wagner, quando foi feita aquela verificação interna, aquela diligência na casa do Jacques Wagner, e não foi avisado o superintendente. O superintendente, segundo certo setor da Polícia Federal, está vinculado a uma determinada área lá da polícia. Enfim, há uma divisão clara da polícia, né? Não porque ele tenha viajado, mas porque aquela viagem evidencia naturalmente um interesse do presidente em estar mais aproximado do superintendente. Então, a Polícia de Estado, que está dividida, obviamente não pode exercer as suas funções de maneira adequada. Então, duas coisas, para concluir. Ela está dividida e, claramente, essas investigações, por questões políticas, vão se estender até o ano que vem. E a curiosidade das pessoas e até a necessidade da punição dos culpados vai ficar, sabe-se lá para quando. Não é tarefa fácil. O Silvio Lopes, me diz rapidamente aí, tu tens alguma notícia das relações Irã-Estados Unidos? Não, hoje não peguei nada. Não evoluiu nada, está tudo parado. Não. Mas Tá parece que o aberto ou tá Hezbollah, fechado o Hezbollah e o Israel parece que estão também numa sintonia, né? Está havendo um certo acordão lá, né? Eu acho que o Trump que está fazendo esse esquema, é isso que eu estou sabendo. Está aberto ou está fechado o estreito? O estreito? Está aberto. Está aberto. Tá aberto. Muito bem, olha aqui, se o seu pet está com algum problema, seu gatinho, sua gatinha, não se preocupa, nós temos aí o Armazém Quatro Patas, tá? O Armazém Quatro Patas resolve tudo, né? Com o médico veterinário Oscar Dávila, né? Competente demais, então tá aí, ó. Olha aí, para que você, aquilo que mais ama, exames de sangue, tem tudo lá, tem loja pet, tem farmácia, tem tudo, né? Cuidados de saúde, tem exames de sangue, resultado na hora, tudo de bom, tá? Tem plantão. Armazém Quatro Patas, ali na Domingos Crescêncio 675, no bairro Santana. Oscar Dávila, seu titular. Então, consulta, cirurgias, internação, exames de sangue na hora, como eu já disse, ultrassonografia, raio-x, tudo de bom para o seu pet, para o seu gatinho estarem em perfeitas condições de saúde, tá bom? Então não esqueça do Armazém Quatro Patas. Jaime. É que essa retirada dos policiais federais, eu insisto nisso, a retirada dos policiais federais dos gabinetes dos ministros, isso aí é de uma gravidade extrema. Isso aí não foi devidamente avaliado pelas pessoas que ouvem e pela grande imprensa, sobretudo. Pela grande imprensa. Quer dizer, tradicionalmente, por ser uma polícia de Estado, os policiais federais jamais foram fazer guarda pessoal de autoridades do governo. Essa novidade, ao que sei, foi introduzida por um palpite da nossa primeira-dama, logo no início do governo, de que não deveria ser feita essa guarda pelos militares, como tradicionalmente sempre foi feito, mas pelos policiais federais por uma questão de confiança. Mas o que aconteceu? Se tornou, né, a polícia de Estado numa polícia de governo. E agora essa atitude foi um revide à circunstância de que a diligência na residência do Jacques Wagner, né, foi chegou feita, no Planalto. Não foi comunicada ao superintendente da polícia. Quer dizer, que é a maior prova da divisão, isso é preocupante. Instituições de Estado, quando apresentam esse tipo de divisão, e eu já percebo alguma coisa parecida também na instituição que se incumbe constitucionalmente pela persecução criminal, que é a Procuradoria da República, essa divisão é extremamente preocupante. Quer dizer, ela não é só no órgão investigatório, é também no órgão persecutório. E isso aí dá uma insegurança enorme nas pessoas e no funcionamento do sistema em geral. Jaime, desde há 8 anos que eu estou aqui no Atividade, comecei lá na TV Urbana lá, o José Silva está de prova, o telespectador que nos acompanha também, eu sempre e crescentemente venho desconfiando o seguinte, e defendendo essa tese. Nós vivemos um momento de desmoralização total das instituições de Estado no Brasil. Isso é coisa da maior gravidade,
porque está se colocando política, ideologia dentro das instituições, em primeiro lugar, rachando as instituições. Vide a Polícia Federal e tantas outras instituições, Ministério Público, etc. e tal. Então, isto é um desserviço que se faz para a estrutura jurídica do país. E é da maior gravidade isso. O próprio Supremo Tribunal Federal hoje está ideologizado, está fazendo política ao invés de fazer direito, ao invés de fazer aquilo que a jurisdição lhe compete. Então, isso é da maior gravidade, porque nós vamos demorar muito tempo, José Silva, para recuperar exatamente essa independência e a maturidade das nossas instituições. O futuro presidente, se houver uma troca, graças a Deus, tomara que haja, o Brasil não aguenta mais tanto marcar passo no seu desenvolvimento econômico, essa próxima administração, se mudar, ela vai demorar muito tempo ainda. Em primeiro lugar, para se organizar, para organizar a casa. E, em segundo lugar, para fazer com que aquilo que vai ser mudado possa dar resultado mais imediato para o Brasil. Portanto, estamos perdendo muito tempo. O Brasil não merecia essa situação que está vivendo. Perfeito. Olha aqui, minha gente, 21 horas, quando termina o nosso programa de atividade, temos aí o comentário do Alexandre Garcia, né? Imperdível, muito bem abalizado, né? Então, vale a pena aí, 21 horas, siga no nosso 524, da nossa RS Play, Claro Net, mandando a nossa grade de programação para todo o planeta aí, para as plataformas e tudo que tem direito, tá bom? E amanhã de manhã, 8 horas da manhã, ao vivo sempre, o Boris Casoy também, com um comentário muito interessante. Vale a pena você sintonizar a nossa emissora, 8 horas da manhã, ao vivo, Boris Casoy. Você fica muito bem informado, né? Notícias quentíssimas com o Boris Casoy e o próprio Alexandre Garcia, tá bom? Então tá. Vamos adiante ainda dizendo que Vinhos do Mundo Importadora está aí bombando, né? Vivendo os seus 30 anos. Veja só, é o tempo que voa, né, minha gente? Nesse inverno, descubra por que Casa Silva é uma das vinícolas mais admiradas do Chile. Vinhos elegantes, expressivos e perfeitos para acompanhar os momentos que tornam a estação ainda mais especial. Passe em uma de nossas lojas e confira. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Aproveite todas as promoções de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Delicatessen tem por lá também. Olha aqui, minha gente, parcelamento nos cartões de crédito, só coisa boa. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. E a Parrija, então, para dizer mais uma vez, vá assistir o Jogo do Brasil e ter aí, cada gol do Brasil, você tem rodada de chopp cortesia. Você tem também um entrecô de R$ 65,90 durante os Jogos do Brasil e do Uruguai, de R$ 65,90 por R$ 39,90. Estacionamento, cortesia, com manobrista, o seu carro fica guardado num terreno da Parrija Del Sur. Né? Tudo isso comandado lá pelo, exatamente, Darcy Maristela Bessial, que são os comandantes da Parrija Del Sur, tá bom? Então te liga. Avenida Arilópolis 111, Petrópolis, telefone 3012-7878, mais o 99-122-6771, que é também o WhatsApp para suas reservas, tá bom? Então, cada gol do Brasil, essa promoção é durante os jogos, tá bom, minha gente? Mas durante os jogos você pode pedir para levar para casa também pelo próprio R$ 39,90. E tem mais o chopp cortesia. O chopp é cortesia a cada gol do Brasil, uma rodada de chopp para os clientes, tá bom? Que estiverem na Parrija durante esse evento dos Jogos da Copa do Brasil e do Uruguai, tá? Então, tá aí. Avenida Arilópolis, 111, um pedaço do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul, a maior Parrija autêntica cozinha uruguaia aqui em Porto Alegre, Ninópolis 111, Petrópolis, telefone 3012-7878. Ok? Então tá. Silvio Lopes. Brasil e Escócia, quarta-feira, eu vou ver lá, porque o Brasil vai fazer os 3, 4 gols, né, tio? 3 rodadas de chopp graça, imagina. Não, olha aqui, ó. Barbada, né, tio? São promoções imperdíveis, né? É verdade, uma quarta-feira, isso aí, quarta-feira agora. Um entrecô maravilhoso da Parrija Del Sur. De R$ 65,90 por R$ 39,90, pelo amor de Deus. E mais aquele cardápio todo à disposição, né? José Silva, nós sabemos que muito do avanço tecnológico que nós vivenciamos, sobretudo da virada do século para cá, e ele avançou de maneira muito mais rápida, acabou por extinguir muitas profissões. Mas um estudo feito pelo economista Jensen Huang, que é o executivo de uma grande multinacional americana, que é uma gigante da tecnologia nos Estados Unidos, disse o seguinte: ele chegou à conclusão de que nem o IA, a inteligência artificial, vai extinguir profissões que são tradicionais, históricas, aqui não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por exemplo, segundo ele, não faltará emprego para profissionais como eletricista,
encanador, pedreiro, mecânico, hidráulica, construção civil, manutenção, logística e gastronomia. Então, quem está nesse rol de profissões aí, o que tem que fazer é se especializar e se capacitar. E não é muito custoso isso. Tem muitas empresas, Silva, que nessa área, elas mesmas oferecem a capacitação para o profissional que vai atuar com ela. Então, esse profissional, pelo menos por enquanto, não será afetado pelas mudanças do avanço tecnológico e da inteligência artificial no mercado de trabalho, que, segundo esses especialistas americanos, está garantido para esses profissionais. Uma coisa muito interessante isso, até porque nós temos no Brasil, né? Nós sabemos, temos uma larga margem de profissionais dessa área que certamente agora ficam mais tranquilos com essa abertura de possibilidade de se manterem e até avançarem nas suas profissões. Jaime Eduardo Machado. Não, eu acho importante isso aí. Eu acho extremamente importante a gente ter Isso é uma evolução da história, praticamente, né? E até eu referi aqui, ao mesmo tempo que existe esse desaparecimento de profissões, existem as profissões novas, Novas né? profissões, Como essa nova do Vorcaro agora, o subornador geral da República, isso aí não existia ainda, né? Ninguém vai se admirar se aparecer uma PEC de um desavisado lá, porque ao mesmo tempo que aparece o subornador geral, tem que aparecer os abafadores gerais, né? E aí eu me lembro, e aí eu me lembro da atuação da minha instituição, a Procuradoria-Geral. Não pode ter abafador ali, o único lugar que não pode ter abafador é lá, né? Agora, que já tem o subornador geral, já tem, né? E nós estamos esperando aí que a atividade dele cesse com essa prisão, graças à intervenção do nosso André Mendonça, que está praticamente salvando a moral da pensão, né? Uma linguagem mais comum, porque a preocupação é grande. Vocês acreditaram naquela mensagem da Defesa Civil? Né? Que hoje eu vi uma manifestação lá de alguém do governo dando um voto de confiança para a Defesa Civil e para o sistema como um todo, né? De aviso às pessoas. Eu lembrei de uma frase do Milor que dizia o seguinte: quando dão um voto de confiança é porque já começaram a desconfiar. Ontem à noite eu estava vendo um jogo aí pela Copa do Mundo e apareceu uma mensagem, mas não uma mensagem da Defesa Civil, daquela assustadora que toca aquela sirene, não. Era uma mensagem de um aplicativo, de um jornal, dizendo que durante a noite haveria trovões e queda de granizo e ventos de 100 e tantos quilômetros por hora. Eu me apressei logo, lá fui para a janela, fechei tudo, fiquei esperando, não houve nada. Porque quem na realidade me avisa sempre disso é o meu cachorro, né? Um boxer que eu tenho, que é amigo do teu Mozart, né? Mozart, sim, são íntimos amigos. Sabe que o animal, falando sério, quando ele percebe, né, quando há uma ameaça de tempestade, muito antes da gente perceber, e procura logo refúgio perto da gente. Mas, enfim, aquele aviso da Defesa Civil, tentando falar com seriedade agora, aquilo ali foi extremamente preocupante, né? Quer dizer, um hacker entrou no sistema e largou uma mensagem enigmática, né? Misantropia. Quer dizer, misantropia é ódio à humanidade, né? Na realidade não foi um alerta aquilo, foi, digamos, uma constatação, mas para dar uma ideia de que o sistema é vulnerável e realmente, o único sistema que não é vulnerável já dá para desconfiar. É o eleitoral. Eu diria para vocês que eu acho que mesmo que o petista intelectual não vai compactuar com o que diz o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Olha aqui. Lula diz que família Bolsonaro é a pior espécie de ser humano que o país já produziu e chama o clã de os metralhas. Não pode partir de um presidente da República, candidato à presidência, à reeleição, mais uma vez, dizer isso aí, porque é uma estupidez, uma grosseria absoluta. Não é assim que se faz campanha política. Isso aí, sabe o que se estabelece aí? É um pavor, porque eu acho que o presidente está sentindo que a coisa não está fácil, né? É isso aí. E aí começa essa apelação. Eu não sei como é que aquele pessoal que está à sua volta não o contém. Não, mas não fala isso aí, presidente. Presidente, não fala sem antes a gente consultar aqui, senão vamos perder espaço. Getúlio tinha uma frase, é meio gongórica e tal, mas é para a época, né? Dizia ele o seguinte:
Violência gera violência e só o amor constrói para a eternidade. É Muito isso bem. aí. Minha gente, o programa se despede e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.